da manhã, eu conseguiria vir tranquilo, mesmo tendo aula, que aí eu terminava a aula às 8h30, por exemplo, e chegaria aqui rapidinho, aqui na Amaral Peixoto. Mas a gente está sem vaga lá, aí só conseguimos de 8 às 10. Aí hoje eu tive que... Acho que foi, né? Deixa eu ver. Vamos share screen. Share. Deixa eu deixar ele aqui aberto, porque se cair é só você abrir esse documento aqui novamente. Só abrir a patologia uterina aqui novamente. Agora foi imediato. Opa. Agora, aqui é pior. Aqui é pior. Sempre. Prontinho. O áudio está coletando, a imagem está coletando. Passou. Passou. Se está passando aí no seu, sinal que lá para os alunos vai passar. Exatamente. Isso? Eu estou pegando aqui o mesmo sinal que está chegando lá para os alunos. Entendi. Entendeu? Declaro no online. Aí, Jorge, então, quarta-feira que vem, tá? Tá, beleza. Se precisar de você de novo, no mesmo horário. Fechou, deixa agendadinho lá. Pode ficar tranquilo. Então tá. Não esqueça, não. Agora... Dá um jeito lá na sua... Tá, tranquilo, tá? E deixa eu ver. Espera só 5 minutinhos, só para eu tá, testar o som com os alunos aqui. Vou esperar começar. E aí, você pode ficar tranquilo que agora, esse ano, não vai ter mais nada, não. Tranquilo. Tá? 10. Quando for ter agora, se tiver, eu te aviso com antecedência para você se programar. Tá bom? Beleza. Vou testar só o microfone. Passar, a gente já viu o que está passando. Ainda não está indo para eles, não, tá? Ah, já está gravando? Aí depois, na hora que você puder, você põe no YouTube para mim. Tá, me avisa, me fala. Eu vou estar acompanhando, não tem problema. Quando acabar a aula, eu passo uma mensagem para você que eu terminei. Faz isso. E aí eu deixo o computador ligado. Tá. Né? A gente vai se falando. Deve dar o quê? 1 hora de aula? Mais ou menos. Bom, posso testar aqui? Pode, sim. Aí, posso falar com eles? Pode. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo ok? Tudo certo. O som tá bom para vocês? Tá sim. Mudou o slide? Mudou. Tudo ok, então? Tudo ok. Então, podemos começar? Podemos. Peço então para vocês, para todos que estiverem ouvindo, digitar o nome completo no chat para quando eu acabar a aula, gravar a frequência de vocês, tá bom? Então, vamos começar.
Aí já, quarta que vem. Tá. Obrigado, tá? Pessoal, olha só, como vocês estão vendo aí, projetado, hoje a gente vai abordar sobre as doenças que acometem o útero. Bom, inicialmente, a gente vai abordar as doenças que atingem o corpo uterino. Ou seja, no corpo uterino, a gente tem o miométrio e o endométrio. No final da aula, a gente vai abordar as patologias do colo uterino, onde a gente tem ectocérvice e endocérvice. Então, gente, olha só, agora, nessa fase da aula, toda vez que eu me referir ao útero, eu estou me referindo ao corpo uterino. Tá? Então, nós vamos pensar, nesse momento, em miométrio e endométrio. Então, vamos começar, gente. Olha só, para vocês terem uma ideia, né, relembrando aí o útero, as trompas, os ovários e aqui representando o canal vaginal, tá? Aí, olha, a mesma imagem, né, o canal vaginal com epitélio pregueado, é um epitélio pavimentoso, colo uterino, corpo uterino, trompas, ovários, e à esquerda vocês têm uma imagem que tem o objetivo de mostrar que essas estruturas ocupam a parte baixa do abdômen da mulher. Tá? Bom, vamos começar, então, abordando as inflamações. Então, como eu disse para vocês, inflamações nessa região do útero, tá? São as miometrites e as endometrites. Gente, as inflamações, as miometrites e as endometrites, tá? Em sua maioria, estão relacionadas com procedimentos obstétricos. Tá? E um grande número se relacionam com restos de gravidez que foram retidos, ou seja, abortamentos incompletos, tá? Gerando inflamações não só ao nível do endométrio, como também ao nível do miométrio, tá? Então, as endometrites e as miometrites, na maioria das vezes, está relacionado com procedimentos obstétricos, tá? Agora, no período passado, vocês viram que a endometrite existe, por exemplo, a endometrite provocada pelo bacilo da tuberculose, né? Então, aí, no caso, seria uma endometrite específica. A gente viu que a tuberculose pode se disseminar para várias regiões do organismo, uma delas o endométrio. Então, pode ter uma endometrite tuberculosa, que seria uma endometrite específica. Mas volto a dizer que, de uma maneira geral, as endometrites e miometrites, tá? Elas estão relacionadas com procedimentos obstétricos. Olha, uma outra entidade nessa região aí do útero é a chamada endometriose. Gente, o que é a endometriose? O termo endometriose significa o implante de endométrio, tá? Em outras regiões do organismo. Tá? Então, essa é a definição de endometriose. É o implante de glândulas endometriais
acompanhadas ou não de estroma endometrial em outras regiões do organismo. Quando esse endométrio se instala no miométrio, tá? Em meio às fibras musculares lisas do miométrio, a gente está diante de uma endometriose interna, que é comumente denominada adenomiose. Então, a adenomiose é uma endometriose interna, que significa o implante de glândulas endometriais em meio às fibras musculares lisas do miométrio. Agora, as endometrioses podem ser classificadas também como endometrioses externas, ou seja, o endométrio pode se instalar em outras regiões do organismo fora do útero. O endométrio pode se instalar, por exemplo, na trompa uterina, no ovário ou em qualquer parte da região abdominal ou mesmo fora da cavidade abdominal. Então, a presença de glândulas endometriais com ou sem estroma fora do útero é denominada de endometriose externa. Olha, eles acham que a endometriose interna ela é decorrente de uma proliferação de células da membrana basal ali do endométrio, e essa proliferação ganharia, tá, o miométrio e se instalaria, então, em meio às fibras musculares lisas do miométrio. Então, isso é a endometriose interna. A externa, por exemplo, eles acham que poderia ser decorrente de várias situações. Uma delas, eles acham que o endométrio, durante um fluxo menstrual, glândulas endometriais viáveis seriam sugadas pelas trompas uterinas e poderiam se instalar nas trompas, poderiam cair nos ovários ou na cavidade abdominal. Tá? Então, é uma endometriose externa. Essa teoria que eu acabei de falar, ela é chamada de teoria da regurgitação, ou seja, as glândulas endometriais viáveis seriam sugadas pelas trompas uterinas e poderiam se instalar nas trompas, nos ovários ou cair na cavidade abdominal. Tá? Agora, outros acham que a endometriose externa poderia ser a disseminação, igual acontece com uma neoplasia maligna, que pode se disseminar pela corrente sanguínea. Alguns acham que o endométrio poderia cair dentro dos vasos sanguíneos e circular pelo organismo, podendo se instalar em qualquer parte do nosso corpo, né? Do corpo da mulher. Tá? Então, é uma teoria da disseminação hematogênica. E outros acham que poderia ser simplesmente uma transformação, ou seja, uma metaplasia. Tá? Então, são teorias que tentam explicar a endometriose. Tá? Então, endometriose interna para o miométrio, ela é chamada adenomiose. Endometriose externa, implante de glândulas endometriais fora do útero. Tá? Então, a gente está vendo aí um esquema, ó, mostrando que o endométrio se alojou nesse ovário aí que está à nossa esquerda. Tá? Tem endométrio lá no corpo uterino,
Aí, olha, uma imagem de macroscopia, as setas amarelas mostrando focos de endométrio em meio à musculatura do miométrio. Então, é uma macroscopia de uma adenomiose. E aí, olha, a microscopia de uma adenomiose. Estamos vendo na imagem glândulas endometriais em meio às fibras musculares lisas do miométrio. Então, a microscopia aí de uma adenomiose ou endometriose interna. Aí, olha, esse termo é médico, tá? O chamado cisto de chocolate, ou seja, o endométrio se instalou e tomou praticamente conta de todo o parênquima ovariano. O ovário se torna um grande cisto de conteúdo hemorrágico, tá? Então, chamado cisto de chocolate, tá? É a endometriose externa comprometendo aí um ovário. Olha, o terceiro tópico das doenças do corpo uterino, tá, são as hiperplasias de endométrio. As hiperplasias endometriais, gente, elas são decorrentes de uma estimulação estrogênica excessiva e prolongada, que provoca uma multiplicação das glândulas endometriais. Tá? As hiperplasias de endométrio, elas são subdivididas em hiperplasias de baixo grau e hiperplasias de alto grau. As hiperplasias de baixo grau são subdivididas em hiperplasias de baixo grau simples e hiperplasias de baixo grau complexas. E as hiperplasias de alto grau são as chamadas hiperplasias atípicas. Olha, as hiperplasias de baixo grau, as chamadas hiperplasias simples de endométrio, é a hiperplasia mais banal que tem. Segundo alguns autores, esse tipo de hiperplasia está muito longe de progredir para uma neoplasia. Alguns chegam a ser radicais, dizendo que esse tipo de hiperplasia simples não se transforma em uma lesão maligna. Tá? Mas, de qualquer forma, é bom vocês saberem que ela está bem longe de uma malignização. As hiperplasias de baixo grau simples. As hiperplasias de baixo grau complexas, você já deu um passo em direção a uma possível malignização. Ou seja, as glândulas de uma hiperplasia complexa, elas estão meio tortuosas, as células epiteliais que as revestem apresentam alguma hipercromasia, ou seja, você começa a ver uma proliferação uma proliferação de glândulas endometriais que já vão perdendo um pouco da sua regularidade. Ou seja, as glândulas vão ficando tortuosas e as células que as revestem começam a apresentar um certo grau de anaplasia. Mas elas ainda são classificadas como uma hiperplasia endometrial de baixo grau, tá? Mas, de qualquer forma, ela está mais perto
perto de uma malignização do que a hiperplasia simples, tá? Agora, as hiperplasias endometriais de alto grau, essas são chamadas de hiperplasias atípicas. Olha, as hiperplasias atípicas de endométrio, você percebe uma multiplicação completamente irregular das glândulas endometriais, glândulas maiores ao lado de glândulas menores, e as células que revestem essas glândulas proliferadas já apresentam anaplasia, núcleos grandes, nucléolos proeminentes, cromatina grosseira, ou seja, as hiperplasias endometriais de alto grau, que são chamadas de hiperplasias atípicas, elas estão muito próximas de uma malignização, tá? Então, muitas vezes, diante de uma curetagem, o patologista ele indica uma histerectomia porque ele fica sem segurança de dizer que aquilo é uma hiperplasia atípica, porque aquilo já pode ser uma neoplasia maligna, já pode ser um carcinoma, tá? Então, nesse caso, é indicado fazer uma histerectomia para examinar o útero como um todo, e aí você vai definir, vai fazer cortes histológicos. Se aquela proliferação endometrial for vista no miométrio, significa que não é hiperplasia, e sim já é um adenocarcinoma que está invadindo o miométrio. Tá? Então, essas são as hiperplasias endometriais. As hiperplasias de baixo grau, simples e complexas, e as hiperplasias de alto grau, que são as hiperplasias atípicas, que estão relacionadas com uma estimulação estrogênica excessiva e prolongada. Tá bom? Aí, um corte de útero. Embaixo, a gente está vendo o colo uterino e, em cima, o corpo uterino, com o endométrio que, de uma maneira geral, é um endométrio normal, ele não passa de alguns milímetros de espessura revestindo a cavidade uterina, esse aí está bastante espessado. Esse endométrio ele está, olha, hiperplasiado. Então, uma grande hiperplasia endometrial. Tá? Aí, uma microscopia, a gente está vendo aqui as glândulas endometriais, o estroma endometrial, tá? Que está entre as glândulas, e essa é a imagem de um endométrio normal. Aqui a gente vê uma multiplicação, uma proliferação de glândulas endometriais, e que é uma característica da hiperplasia endometrial de baixo grau, que as glândulas estão proliferadas e algumas delas apresentam-se dilatadas, tá? São dilatações císticas de algumas glândulas na hiperplasia endometrial de baixo grau, na hiperplasia simples de endométrio. Algumas glândulas apresentam-se dilatadas cisticamente. Então, uma hiperplasia endometrial de baixo grau. Bom, com relação a tumores, volto a dizer que a gente está estudando o corpo uterino. Então, tumores do corpo uterino
são os tumores do miométrio e os tumores do endométrio, tá bom? Então, veja só, os tumores do miométrio, né? Miométrio, ele é composto, ele é formado de músculo liso. Então, os tumores de musculatura lisa, tá? Podem ser os benignos, que são os leiomiomas, e podem ser os tumores malignos, que são os leiomiosarcomas. Tá certo? E os tumores do endométrio, tá? A gente pode ter os pólipos, né? Uma neoplasia epitelial glandular benigna, e os carcinomas, tá? O carcinoma epitelial, que microscopicamente apresenta padrão glandular, ele é chamado de adenocarcinoma. Então, no endométrio, como neoplasia benigna, a gente pode ter os pólipos. E, como neoplasia maligna, em sua maioria, na imensa maioria das neoplasias malignas de endométrio, são os adenocarcinomas, tá? Olha, essa classificação, ela não está mais sendo utilizada, tá? Essa adenoacantoma e adenoescamoso. Isso é uma classificação que foi substituída, foi abandonada, mas a gente tem aqui que o principal é o adenocarcinoma, tá? Então, neoplasia maligna de endométrio com padrão glandular é o adenocarcinoma, tá? Então, vamos ver as neoplasias e as imagens das neoplasias benignas do miométrio, que são os leiomiomas uterinos. Então, nós estamos vendo aqui, olha, várias nodulações arredondadas, esbranquiçadas, firmes e bem delimitadas, tá? Então, isso é típico, isso é comum dos leiomiomas. Então, os leiomiomas, macroscopicamente, se apresentam como nodulações, né? Quer dizer, nódulo é uma tumoração arredondada, esbranquiçada, firme, bem delimitada. Tá? Vocês lembram que o leiomioma ele é uma exceção das neoplasias benignas, tá? Que o leiomioma ele não é encapsulado. Ele é bem delimitado, mas ele não possui cápsula externa contornando a neoplasia benigna. Tá? Então, estamos vendo aqui diversas nodulações localizadas no miométrio. Olha, o leiomioma uterino, quando ele está localizado junto da serosa do útero, ele é chamado de leiomioma subseroso. Quando o leiomioma está como esse aqui, olha, no meio do miométrio, ele é chamado de leiomioma intramural. E quando o leiomioma está, olha, nas proximidades do endométrio, como a gente está vendo aqui, esses leiomiomas próximos ao endométrio, eles são chamados de leiomiomas
submucosos. Então, o leiomioma, quando ele está junto da serosa, ele é subseroso. Quando ele está junto do endométrio, ele é leiomioma submucoso. E quando ele está no meio, ou seja, nem próximo da serosa e nem próximo do endométrio, ele é chamado de leiomioma intramural. Os leiomiomas do útero também estão relacionados com uma estimulação estrogênica prolongada, viu? E provocam clinicamente na mulher episódios de metrorragia, tá? Isso é característica dos leiomiomas. E, gente, com relação a essa classificação aqui, subseroso, intramural e submucoso, vocês têm que ter em mente o seguinte, que, devido à proximidade do leiomioma com o endométrio, os leiomiomas submucosos clinicamente provocam muito mais metrorragia na mulher do que os intramurais e do que os subserosos, tá? Bom, aí, olha, mais uma imagem do útero aberto, mostrando aí a seta, um leiomioma submucoso. Aí um exame de imagem, tá? E na microscopia, gente, olha só, a microscopia de um leiomioma uterino. Aqui onde está escrito leiomioma uterino, a gente tem as fibras musculares lisas normais do miométrio. Elas estão praticamente paralelas umas às outras. E daqui para cá, a gente tem aquele nódulo brancacento que vocês viram na imagem anterior. Você está vendo aquele nódulo na microscopia. Ou seja, as fibras musculares lisas estão proliferadas e elas se dispõem em feixes em várias direções. São feixes de células que se dispõem em várias direções, se entrelaçam, se entrecruzam, formando aquele nódulo neoplásico, aquele nódulo tumoral da imagem anterior. Então, essa parte aqui, ó, é o nódulo miomatoso na sua microscopia. Então, é uma proliferação de fibras musculares lisas dispostas em feixes multidirecionais. Umas estão em pé, outras deitadas, outras oblíquas, tá? Então, isso tudo se junta, se entrecruza e forma aquele nódulo tumoral que a gente viu na macroscopia, na imagem anterior. Aqui é o miométrio normal. Aqui o leiomioma na sua microscopia. Bom, o leiomiosarcoma é a neoplasia maligna de musculatura lisa. Vejam que no leiomioma, o nódulo tumoral é bem delimitado, é circunscrito, é bem definido. Aqui, ó, no caso do leiomiosarcoma, como se trata de uma neoplasia maligna, tá? Ele tem a capacidade de infiltrar os tecidos vizinhos. Ele tem a capacidade de se disseminar.
Então, vejam que o nódulo tumoral maligno, tá? Ele, embora tenha iniciado, lógico, no miométrio, ele invadiu o endométrio todo, foi lá para o outro lado, olha, mostrando, então, a agressividade do leiomiosarcoma, tá? Com possibilidade, lógico, de provocar metástases à distância no organismo da mulher. Então, enquanto o leiomioma, que é uma neoplasia benigna de musculatura lisa, tá? Ele acomete mais ali em torno dos 30, 40 anos de idade, tá? O leiomiosarcoma já a tendência é de acontecer numa idade mais avançada, 60, 65 anos, 70 anos de idade, tá? Com possibilidade de provocar metástases, que é a disseminação da neoplasia maligna pelo organismo. Aí, olha, a lâmina, né, a microscopia de um leiomiosarcoma. Enquanto lá no leiomioma a neoplasia, né, é vista na microscopia como uma proliferação de fibras musculares lisas inocentes, aqui, gente, nós temos uma proliferação muito mais acentuada das fibras musculares. E o núcleo das células, tá? Grande, hipercromático. Aqui, olha, a gente está vendo mitose, né? Figura de mitose atípica. Aqui, olha, a gente percebe núcleo bem escuro, núcleo hipercromático. A gente percebe, olha, cromatina grosseira, tá? Então, a gente tem uma imagem mais de perto aqui para vocês verem essa anaplasia do leiomiosarcoma. Olha, a gente está vendo aqui figura de mitose atípica, a gente está vendo aqui, olha, núcleo grande, muito escuro, hipercromático. A gente vê aqui, olha, nucleolo proeminente, e a gente vê, olha, a cromatina grumosa, grosseira. Tudo isso a gente viu naqueles critérios de anaplasia quando a gente estudou neoplasia no período passado. Tá? Então, a gente está vendo aqui a microscopia de um leiomiosarcoma, ou seja, uma neoplasia maligna com muitos sinais de anaplasia, muitos sinais esses que, lógico, indicam malignidade da neoplasia. Tá? Bom, e aí a imagem, a seta está mostrando, olha, um pólipo endometrial. Então, pólipo é uma neoplasia benigna, tá? De origem epitelial, que no estroma da massa tumoral a gente observa estruturas glandulares. Então, isso aí é um pólipo endometrial. Olha, um útero, né, um corpo uterino totalmente destruído pelo adenocarcinoma endometrial. Invadiu o miométrio e destruiu todo o corpo uterino. Tá? Aí, olha, o adenocarcinoma.
e a microscopia do adenocarcinoma, tá? Classicamente, a proliferação de glândulas endometriais atípicas revestidas por células epiteliais anaplásicas, células epiteliais grandes, com núcleos volumosos, hipercromáticos, tá? Nucléolos proeminentes, e formando aqui essas estruturas glandulares, glândulas atípicas. Tá? O adenocarcinoma de endométrio geralmente acontece na mulher de 65 anos para frente. E o adenocarcinoma de endométrio, ele tem a sua origem, ele é decorrente de uma estimulação também estrogênica excessiva e prolongada, que promove a multiplicação anárquica das glândulas endometriais. Tá? Então, os adenocarcinomas de endométrio, provocados por uma estimulação estrogênica excessiva, tá? Acometendo, na maioria das vezes, mulheres com mais de 65 anos de idade. Agora, toda vez que a gente fala isso, vocês têm que ter em mente que é o que acontece na maioria das vezes. Mas você pode ter, né? Nada impede que você tenha uma mulher jovem de 35 anos com um adenocarcinoma de endométrio. Não é o comum, mas que pode acontecer? Claro que pode. Mas a maioria das vezes acomete mulheres com 65 anos para frente. Tá? E os adenocarcinomas são decorrentes de uma estimulação estrogênica excessiva, fora do normal. Bom, em relação ao colo uterino, tá? Então agora a gente chegou numa outra parte da aula, onde a gente vai abordar as doenças que ocorrem no colo uterino. Ou seja, no colo uterino, nós temos ectocervice e endocervice. Então, nós vamos ver as doenças capazes de acometer essa região aí do útero, ou seja, o colo uterino. Nessa imagem aí, vocês estão vendo aqui a ectocervice, que é o que fica projetado no canal vaginal. E esse aqui é o chamado orifício externo do colo uterino. Tá? Então, aqui é o orifício externo do colo uterino. E aqui a chamada ectocervice, que é revestida por um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Tá? É o epitélio da ectocervice. Aqui, olha, mostrando o colo uterino, tá? Aberto. Aqui o epitélio do canal vaginal. Aqui o colo uterino, o canal endocervical, e para lá a gente teria a cavidade endometrial. Olha, esse é o epitélio ectocervical que eu disse para vocês. Então, aqui embaixo do epitélio, nós temos a membrana basal desse epitélio. As células, então, da membrana basal, elas vão se proliferando, vão subindo no epitélio ectocervical. Quando chegam aqui em cima, na superfície, tá? Elas se descamam e caem
no canal vaginal. Então, esse é um epitélio de revestimento do colo uterino, o epitélio ectocervical. Então, um epitélio que é uma estrutura funcionante, ele está sempre se multiplicando e as células iniciam o processo de proliferação ao nível aqui da membrana basal. Olha, esse epitélio, para a gente entender o que a gente vai abordar daqui a pouquinho, tá? Para estudo, ele é dividido, tá? Em terços. Ele é dividido, na verdade, em 3 terços. Ou seja, o primeiro terço, próximo da membrana basal, é a chamada camada profunda do epitélio ectocervical. O segundo terço, mais ou menos por aqui assim, ó, tá? O segundo terço é a chamada camada intermediária do epitélio ectocervical. E o último terço, que vem daqui assim, mais ou menos, até a superfície do epitélio, é a chamada camada superficial do epitélio pavimentoso. Então, o epitélio de revestimento do colo uterino, o epitélio ectocervical, ele é dividido em 3 terços ou camadas, né? Então, é a camada profunda, próximo da membrana basal, a camada intermediária e, por último, a camada superficial. Tá? Isso é importante para a gente entender daqui a pouco as lesões ectocervicais. Bom, as inflamações da ectocervice, tá? São denominadas de cervicites. E as cervicites, gente, tá? As cervicites, elas podem ser agudas e as cervicites podem ser crônicas, tá? As cervicites podem ser específicas e as cervicites inespecíficas. Como exemplos de cervicite específica, a gente pode citar, por exemplo, a cervicite provocada pelo fungo, pela monilha ou cândida, tá? É a candidíase vaginal. A cervicite específica, por exemplo, da Gardnerella vaginalis, um bacilo pequenininho, fininho. As cervicites podem ser específicas provocadas, por exemplo, pelo Trichomonas vaginalis. A cervicite específica da gonorreia, da Neisseria, tá? Então, são exemplos de cervicites específicas. Olha, as cervicites, as inflamações ectocervicais provocam clinicamente na mulher, tá? As chamadas leucorreias, que é o corrimento vaginal. Tá? Então, a leucorreia, o corrimento vaginal, ele é decorrente de uma cervicite. Tá? Muitas vezes, as inflamações a esse nível aqui também podem estar relacionadas também a procedimentos diagnósticos, como a realização, por exemplo, dos preventivos. Tá? Pode acontecer. Bom, aqui a gente está vendo o
epitélio ectocervical, tá? E a gente está vendo abaixo da membrana basal, ou seja, na submucosa, essa grande proliferação de células inflamatórias, pequenininhas aqui, olha, roxinhas, que são os linfócitos, estão caracterizando uma cervicite crônica. Ao lado, a gente vê o extravasamento de diversas hemácias, né? Tudo vermelhinho que vocês estão vendo aí. Então, aqui é a imagem de uma cervicite crônica, tá? O epitélio ectocervical e, na submucosa, essa reação inflamatória, tá? Agora, veja bem, nós vamos abordar agora as lesões precursoras do câncer de colo uterino. As lesões precursoras do câncer de colo uterino, hoje em dia, elas são chamadas de neoplasia intraepitelial cervical, chamada NIC, neoplasia intraepitelial cervical. E essas lesões precursoras do câncer de colo uterino, ou seja, essas lesões, elas antecedem a instalação de um câncer de colo. Essas lesões precursoras, que são chamadas de NIC, elas podem ser subdivididas em NIC1, NIC2 e NIC3, de acordo com o acometimento daquelas camadas do epitélio ectocervical que eu disse para vocês no início da aula do colo uterino. Então, uma lesão precursora de carcinoma, chamada de NIC1, as alterações que acontecem no epitélio ectocervical, elas estão restritas à camada de células profundas do epitélio. O NIC2, as lesões estão não só na camada de células profundas, mas também subiram no epitélio e estão acometendo também a camada intermediária de células. Então, NIC1, eu tenho alterações apenas na camada profunda do epitélio ectocervical. NIC2, eu tenho alterações na camada profunda e na camada intermediária do epitélio ectocervical. E no NIC3, eu tenho alterações na camada profunda, na camada intermediária e também na camada superficial de células do epitélio ectocervical. Então, assim, a gente tem as lesões precursoras de câncer do colo uterino. Lesão precursora, gente, é lesão que antecede a instalação de um câncer de colo. Tá? Então, NIC1 é a inicial. NIC2 já progrediu. E NIC3, em termos de lesão precursora, é a mais grave delas. Tá? Então, NIC é NIC1, NIC2 e NIC3. Tá? NIC1 acomete camada profunda, NIC2, camada profunda e intermediária, e NIC3, camada profunda, intermediária e superficial do epitélio ectocervical. Olha, aqui nós temos, então, aquele epitélio
ectocervical, que eu mostrei no início, aqui à esquerda é o epitélio ectocervical normal, onde eu tenho uma harmonia entre a camada profunda, a intermediária e a superficial do epitélio pavimentoso. Ou seja, esse epitélio aqui normal é chamado de um epitélio que a gente diz que ele é polarizado, ou seja, as células com núcleos maiores estão próximas à membrana basal, vão diminuindo gradativamente à medida que sobem no epitélio e tornam-se com núcleos achatados quando chegam na superfície do epitélio. Então, esse é o epitélio normal, conforme a gente viu no início, né, naquela imagem do colo inicial. Daqui para cá, gente, o epitélio está anárquico, ou seja, não tenho mais aquela regularidade que eu tenho no epitélio normal. Aqui eu tenho uma multiplicação celular, as células estão de vários formatos, tá? Os núcleos estão aumentados, hipercromáticos, tá? E eu tenho uma população de células maior do que a esquerda. Eu tenho núcleos hipercromáticos. Vejam que os núcleos aqui são roxo bem escuro em comparação com os do lado normal. Então, eu tenho, na verdade, aqui do lado direito dessa imagem, um epitélio anárquico. É um epitélio que apresenta uma neoplasia intraepitelial cervical, que, se vocês prestarem atenção, as alterações estão ao nível da membrana basal, sobem, pega a camada intermediária e até aqui, gente, que é o terço superficial, olha, tá? Eu tenho núcleo hipercromático e núcleo grande. Então, é lógico que essa neoplasia intraepitelial cervical, ela acometeu as 3 camadas do epitélio ectocervical. Então, estamos diante de uma microscopia de uma neoplasia intraepitelial cervical, grau 3, chamado NIC3. Tá? Olha, gente, essas alterações que acontecem, essa desorganização, essa multiplicação, essas lesões que acometem o epitélio ectocervical do colo aí uterino, tá? Durante muitos anos, eles procuraram um fator causal, né? O que poderia provocar essas lesões, essas alterações. E hoje se sabe que o grande envolvido na instalação do câncer de colo uterino, tá? É o papiloma vírus humano, o HPV. Tá? Então, hoje já é sabido que uma grande parte dessas lesões do colo uterino estão relacionadas com o papiloma vírus humano, o chamado HPV. Tá? Agora, veja só, nós vimos que as lesões no epitélio ectocervical começam com um NIC1, evoluem para um NIC2, evoluem para um NIC3 e,
em termos de NIC, acabou. Tá? Não tem NIC 4. Agora, se a lesão continuar crescendo, proliferando, depois de um NIC 3, eu chego num carcinoma. Aí não é mais lesão precursora. Aí eu já cheguei no câncer de colo, tá? No carcinoma epidermoide do colo uterino. Tá? Agora, veja só, se o carcinoma que está acometendo aquele epitélio ectocervical, ele está restrito ao epitélio de cobertura, ele é denominado de carcinoma in situ do colo uterino. Então, carcinoma in situ do colo uterino é aquele carcinoma que está restrito ao epitélio ectocervical. Por isso, ele é chamado de carcinoma in situ. Agora, se, além do carcinoma in situ, a lesão continua a se proliferar, gente, aí aquelas células do carcinoma, tá? Elas rompem a membrana basal do epitélio ectocervical e se projetam na submucosa do colo uterino. Tá? Então, aí o carcinoma deixou de estar restrito ao epitélio de cobertura, deixou de ser in situ, passou a ser, então, um carcinoma epidermoide invasor, ou seja, ele rompeu a membrana basal do epitélio de cobertura e as células cancerosas atingiram a submucosa do colo uterino. Mas se essa invasão ela não ultrapassar a 5 milímetros, tá? Esse carcinoma invasor, ele é chamado de carcinoma microinvasor. Ou seja, ele invadiu? Invadiu, mas ele invadiu pouco a submucosa. Ou seja, ele invadiu apenas 5 milímetros. Então, ele é chamado de carcinoma microinvasor. Gente, olha só, em termos práticos, tá? O carcinoma microinvasor, ele tem praticamente a mesma evolução clínica do carcinoma in situ. Mas tem um detalhe a ser considerado. Olha, o carcinoma in situ diagnosticado e adequadamente tratado, a mulher ela fica 100% curada. Tá? Ou seja, a mulher que tem um carcinoma in situ do colo uterino e que é adequadamente tratada, ela fica curada do câncer, tá? 100% de cura. O carcinoma microinvasor, aquele cujas células cancerosas romperam a membrana basal, invadiram a submucosa, mas essa invasão não ultrapassa a 5 milímetros, tá? O carcinoma, então, chamado microinvasor, praticamente a mulher está praticamente curada. Mas a cura do carcinoma in situ é de 100%.
a cura do carcinoma microinvasor é de 99,9%. Então, é um pequeno detalhe, mas tem uma diferença, né? Que no carcinoma microinvasor, embora a paciente esteja praticamente curada, você, como médico, tem a obrigação de manter contato com a sua paciente e, pelo menos uma vez por ano, você tem que rastrear se aquele carcinoma microinvasor não está provocando metástase no organismo dela. Já no carcinoma in situ, você não precisa disso. Ela está curada. No microinvasor, ela está praticamente curada, mas você tem que pensar que a sua paciente pode ser aquele 0,1% da estatística, tá? Então, essa é a diferença. Já o carcinoma de colo uterino invasor, ou seja, a invasão da submucosa, ela ultrapassou os 5 milímetros de espessura. Aqui, gente, esse carcinoma invasor, tá? Não há mérito nenhum você fazer um diagnóstico de câncer de colo uterino numa fase invasiva, porque na fase invasiva, a mulher vai tratar, vai fazer quimioterapia, vai fazer radioterapia, mas ela não vai evoluir bem. Tá? Daqui a alguns anos vai fatalmente aparecer uma metástase do câncer no organismo dessa mulher. Tá? Então, olha, a mulher passou pelo NIC1, pelo NIC2, pelo NIC3, pelo carcinoma in situ e pelo carcinoma microinvasor. Ela teve todas essas possibilidades de diagnóstico e de cura, vamos dizer assim. Agora, no carcinoma invasor, tá? O prognóstico é realmente sombrio, com toda a evolução da oncologia, tá? Fatalmente essa mulher vai morrer de câncer de colo uterino. Tá? E o carcinoma epidermoide invasor, ele pode ser vegetante quando ele faz uma projeção para fora, uma vegetação na ectocervice do colo uterino. O infiltrante, ele infiltra e cresce em direção ao canal endoscervical. E o carcinoma ulcerado, ele faz uma destruição, uma ulceração daquela ectocervice que a gente viu. Estamos vendo aí, olha, o epitélio ectocervical, né? Estamos vendo aqui de frente e mostrando aí o carcinoma de células escamosas, praticamente destruindo esse colo uterino. A mesma coisa, a seta está mostrando aí. Veja a extensão dele, ó, já pegou, ó, já está lá, está infiltrando lá, ó, essa massa branca. Tá? Então, um carcinoma de células escamosas já numa fase avançada. Tá? A mesma coisa visto aí. Tá? A ectocervice, o orifício externo e a neoplasia que vocês estão vendo aqui. E a microscopia do carcinoma de colo uterino, que, na maioria das vezes, o carcinoma que acomete o colo uterino é o carcinoma epidermoide, ou chamado também de carcinoma de células escamosas, tá? Que a gente está vendo aqui, olha, os maciços de células escamosas malignas,
e aqui com o que a gente chama de pérolas ou rolhas córneas, o que permite a gente dizer que esse carcinoma epidermoide ele é um carcinoma bem diferenciado. Tá? No canal endocervical, nós não temos células escamosas. No canal endocervical, nós temos glândulas endocervicais que secretam muco. Então, como no canal endocervical nós temos glândulas, tá? Nada impede que a gente tenha no colo uterino o adenocarcinoma. Pode ter? Sim, pode ter, mas a imensa maioria dos cânceres de colo uterino são os carcinomas de células escamosas. Tá? Bom, um exame de imagem de uma neoplasia benigna do colo uterino, né? Um pólipo que vocês, quem for fazer ginecologia, vai ver com frequência o chamado pólipo adenomatoso endocervical, um pequeno tumorzinho benigno que ele é visto ali nas proximidades do orifício externo do colo uterino. Bom, gente, peço para quem não digitou o nome no chat que faça isso agora. Agora, quem já digitou, gente, não precisa digitar de novo, tá? Então, olha, hoje a gente fica por aqui. À tarde tem aula prática com o professor Falcão. Semana que vem, encontro com vocês novamente abordando as doenças ovarianas, tá bom? Muito obrigado. Professor, Oi. Quando que vai ser a vista da prova de patologia da P1? Olha, isso aí você tem que ver com o professor Falcão, tá? Porque as provas, elas estão com ele, tá? Tá bom, então. A gente corrigiu tudo na quarta-feira passada, lançamos as notas, agora as provas ficaram com ele. Aí tem que ver, ele vai na faculdade hoje à tarde dar aula prática para uma parte da turma. Aí tem que ver com ele como que vai acontecer a vista de prova. Tá bom? As provas estão com ele. Tá bom. Obrigada, Bom, viu? obrigado a vocês. Obrigada, professor. Nada. Até semana que vem, se Deus quiser. Até. Rosângela, vê se você consegue pôr para gravar para mim. Se você não explicar, eu não consigo. Tem que aqui, ó. Stop share. Olha lá, aquele vermelhinho. Tá, só fala aqui.